A paz do Senhor, amados. Que bom te ver por aqui. Eu sou Mônica, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Às vezes a luta está tão difícil que passa pela nossa cabeça: será que Deus existe? Onde está Deus? Não é de fé que eu estou falando, não é isso, não é perder a fé. Mas a luta está difícil e a gente passa rapidamente pela cabeça: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Teve uma certa época na minha vida em que eu estava passando por algumas coisas, tudo que eu fazia não dava certo, não dava em nada, então passou rapidamente pela minha cabeça: será que Deus existe? Mas eu posso te garantir que Ele existe sim, Ele se revelou de maneira sobrenatural para mim. Quer saber como foi? Eu vou contar neste vídeo o meu testemunho. Assista até o final, vale a pena assistir, vai aumentar a tua fé. Envie esse vídeo para várias pessoas, seja um semeador da palavra de Deus. Aumente a fé de alguém com esta mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, para ser avisado de novos vídeos. Deixa o teu like, o teu comentário. Bora para mais um vídeo. Vamos começar vendo o que diz em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Na Bíblia, nós vemos diversas passagens que Deus falou com alguém. No versículo que nós acabamos de ler, Deus falou com Samuel, mas Deus também falou com Moisés, Deus falou com Abraão. E aí você pode dizer: sim, mas aí foi no Velho Testamento. Só que no Novo Testamento Deus falou também. Por exemplo, Saulo, que na época ele não tinha ainda o nome de Paulo, né, o apóstolo Paulo, na época ele era chamado Saulo. Ele teve um encontro com Jesus quando ele estava indo a Damasco. Ele viu uma luz forte que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Aí Jesus disse: sou eu, Jesus. Ou seja, isso aí aconteceu no Novo Testamento. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem durante uma pregação ou durante um testemunho: Deus falou ao meu coração. Você já ouviu isso? Eu já ouvi bastante isso. E mais, eu passei por uma experiência quanto a isso. Glória a Deus. Uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus. Deixa eu te contar como foi. Há muitos anos atrás, eu queria vender meu carro para fazer um investimento. E o mínimo que eu poderia vender esse carro era 10 mil reais. Eu estava pedindo 13 mil reais. Isso quando 13 mil ou 10 mil reais era dinheiro, né? Por aí você vê que faz bastante tempo. Então, eu queria vender meu carro. Eu coloquei uma placa, coloquei o carro na frente de casa, coloquei uma placa: vende-se. Só que só apareciam pessoas que davam 9, 8, 7 mil reais. E meu carro era um carro bom, então assim, não tinha como, além de eu precisar de no mínimo 10 mil reais para fazer o investimento que eu queria. Então, eu fiquei em oração, né, orando vários dias, e em uma das orações eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu preciso fazer o investimento, eu preciso vender o meu carro, mas só aparece pessoas dando 9, 8, 7, mande alguém para comprar. Então eu ouvi quase que uma voz assim em meu coração, dizendo: vinda por 10 mil. Eu tomei um susto, né? Confesso a você que eu estava orando de joelhos e eu fiz assim, tomei aquele susto, porque foi quase como uma voz.
Então eu terminei a oração, né? Me levantei, fui na sala, né? Muito feliz, muito assustada até. E na época eu morava com a minha mãe, eu disse à minha mãe: mãe, eu estava orando agora e Deus falou e disse: venda por 10 mil. Então, interessante que ela não se assustou ao fato de eu dizer Deus falou agora, né? Eu estava orando e Deus falou. Ela disse: mas será que vai aparecer alguém para comprar por 10 mil? Porque só está aparecendo pessoas que dão 8, deram até 7, né? Ofereceram até 7 mil. Então eu, com muita convicção, glória a Deus, com muita convicção, eu disse para ela: mãe, o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para amanhã mesmo aparecer uma pessoa com 10 mil no bolso, comprar o carro, pegar a chave e ir embora, não pedir nem recibo. Passou, né? Ela ficou calada e eu disse isso com muita convicção. Então, no dia seguinte, eu já te conto. Antes de eu continuar te contando essa experiência maravilhosa que Deus me concedeu, vamos ver Tiago no capítulo 1, no versículo 6 a 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu lembro que naquele momento que eu estava pensando era no poder de Deus, né? Eu sabia que Deus tinha o poder de mandar uma pessoa, então eu disse uma situação assim que seria impossível, né? Mas claro que eu sabia que ele tinha esse poder, né? Então, outra coisa que passou também pela minha cabeça naquele momento é que eu estava disposta, eu estava pedindo 13 mil, mas eu estava disposta a vender por 10 mil, né? Se ele mandasse uma pessoa, já que ele tinha dito venda por 10 mil, então se mandasse uma pessoa para comprar com essa proposta de 10 mil, eu estava disposta a vender em obediência a Deus. Mas continuando e concluindo esse grande testemunho, veja como Deus honra a nossa fé. Eu costumo dizer, não desafie a Deus. Né? Então, assim, quando a pessoa, mas será que ele vai mandar uma pessoa para comprar por 10 mil? Né? É um desafio isso aí, né? Então, bom, aí no dia seguinte, né, continuando aí o meu testemunho, no dia seguinte, por volta de umas 11 horas da manhã, chegou uma pessoa no terraço batendo palmas e disse: esse carro é para vender? E aí meu irmão sabia que eu queria vender por 13 mil, ele disse, sim, é. Aí esse pessoa que estava lá na porta, ele disse assim, quanto é? Aí meu irmão disse assim, 11 mil, né? Baixou, né? Diante da dificuldade, ele disse, é 11 mil. E aí o homem disse assim, eu dou 10 mil, eu estou com 10 mil aqui no bolso, e se quiser, eu compro agora mesmo a dinheiro por 10 mil. Então eu estava na cozinha, quando eu ouvi isso, eu lembrei, né, do que Deus, primeiro, que Deus tinha dito, venda por 10 mil. Segundo, o que eu tinha dito, né, mãe, se o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para amanhã mesmo aparecer um homem na minha porta com 10 mil no bolso. Foi exatamente o que aconteceu. Glória a Deus, acreditem, foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu ouvi ele dizer, eu estou com 10 mil no bolso, se você quiser, eu pago agora mesmo em dinheiro, eu dei um pulo, saí correndo e digo, eu vendo. Eu gritei de lá, né? Eu vendo. Então, peguei o dinheiro, né? Comecei a contar, chamei outro irmão para contar. Interessante como é a nossa fé, porque assim, quando eu estava contando, eu lembro que eu pensei, será que esse dinheiro é falso, né? Porque assim, ó, quem é que anda com 10 mil no bolso, né? Mas no dia anterior foi o que eu tinha profetizado, né? Vamos dizer assim, o que eu tinha dito com muita convicção.
E aconteceu para a honra e glória do Senhor, né? Para aumentar a fé de você aí que está ouvindo, você que está com pouca fé, você que está desanimando, você que olha para os lados, não vê saída. Deus existe, sim, Deus existe e Ele pode e vai ajudar você se você tiver fé. Confie nele. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa e Ele nos ama. Né? Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nenhum poder especial, eu não sou nenhuma pessoa diferente de você. Né? Eu tenho uma fé, sim, mas você também pode usar a sua fé e conseguir o que você está orando. Na época até eu lembro que eu fiquei pensando, né, assim, que era para fortalecer a fé da minha mãe, para aumentar a fé da minha mãe, né, porque na época ela ainda não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, mas não foi, né, depois disso, depois de uns anos, eu passei por algumas coisas e assim, que se eu não tivesse a minha fé firmada e não tivesse passado por essa experiência, talvez eu não tivesse eu tivesse desanimado na minha caminhada, né? Mas também hoje eu estou vendo claramente que é para ajudar você que está aí com pouca fé, ou sem fé, ou desanimando, para que você tenha fé e saiba o poder de Deus, né? Então, foi exatamente como eu disse, né? Então, assim, a questão dos 10 mil que a gente contou realmente não era falso, era dinheiro normal. E aí tem a outra parte. Ele levantou, pegou a chave, eu disse para ele, vamos no cartório. Eu havia dito, lembra? Aí ele disse assim, não, você me parece ser uma pessoa idônea, tá aqui o meu telefone, você resolva aí, quando tiver tudo certo, você me chama que aí eu venho para assinar. Ou seja, foi exatamente como eu havia dito no dia anterior, não é? Então é isso, Deus é grande, Deus é poderoso, Ele faz infinitamente mais, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, né, como a própria palavra dele diz, que está escrito que Ele faz infinitamente mais além do que a gente está pedindo ou pensando, conforme o poder dele que em nós opera. Portanto, prossiga, tenha fé. Se em algum momento da sua vida você duvidar que Deus existe, eu digo para você, Deus existe sim. Creia, continue crendo, porque Ele vai te ajudar. Se você entendeu, se você recebeu esta mensagem, guarde no coração e viva.